Lei do progresso. Estado natural. Marcha do progresso. Povos degenerados, civilização. Progresso da legislação humana. Influência do espiritismo sobre o progresso. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Não, o estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. No estado natural, o homem, por ter menos necessidades, não tem todos os tormentos que cria para si mesmo num estado mais avançado. O que pensar da opinião que considera esse estado como a mais perfeita felicidade sobre a Terra? Que quereis? É a felicidade do bruto, há pessoas que não a compreendem de outro modo. É ser feliz à maneira dos bárbaros. Também as crianças são mais felizes do que os adultos. O homem pode regredir para o estado natural? Não, o homem deve progredir sempre e não pode retornar à infância. Se progride, é porque Deus assim quer. Pensar que possa regredir à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. O homem traz em si o impulso de progredir ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É assim que os mais avançados ajudam pelo contato social o progresso dos outros. O progresso moral é sempre acompanhado do intelectual? É sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Como o avanço intelectual pode gerar o progresso moral? Ao fazer compreender o bem e o mal, o homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. Porque os povos mais esclarecidos são, muitas vezes, os mais pervertidos. O progresso completo é a meta, mas os povos, como os indivíduos, o alcançam apenas passo a passo. Enquanto o sentido moral não estiver plenamente desenvolvido, eles se servem de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que se equilibram apenas com o tempo. O homem pode deter a marcha do progresso? Não, mas pode impedi-lo algumas vezes. O que pensar dos homens que tentam deter essa marcha e fazer retroceder a humanidade? Pobres seres que serão punidos por suas próprias ações. Serão arrastados pela torrente que querem deter. Não há homens que impedem o progresso com sua boa-fé, pensando favorecê-lo porque o veem sob seu ponto de vista e, muitas vezes, onde ele não está. São como uma pequena pedra colocada sob a roda de um grande carro e que não o impede de avançar. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas, mas quando um povo não avança rápido o suficiente, a providência provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. A perversidade do homem é muito grande. Não parece recuar em vez de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Engano vosso. Observai bem o conjunto e vereis que o homem avança, uma vez que compreende melhor o que é o mal e a cada dia corrige abusos. É preciso o mal chegar a extremos para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, uma vez que o progresso intelectual avança sempre e parece, aliás, à primeira vista, dar ao egoísmo e ao orgulho força duplicada ao desenvolver a ambição e o amor às riquezas, que, por sua vez, estimulam o homem às pesquisas que esclarecem seu espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico e que do próprio mal pode sair o bem, mas essa situação não durará muito tempo, mudará à medida que o homem compreender melhor que além dos prazeres terrestres há uma felicidade infinitamente mais durável. A história nos mostra muitos povos que, após os abalos que sofreram, caíram na barbárie. Onde está o progresso nesse caso? Quando vossa casa ameaça desabar, a derrubais para reconstruir uma mais sólida e mais cômoda, mas, até que esteja reconstruída, há problemas e confusão na vossa casa. Compreendei o seguinte: éreis pobres e habitáveis um casebre, tornais-vos rico e o deixais para habitar um palácio. Depois, um pobre diabo, como vós, vem tomar vosso lugar no casebre e ainda fica muito contente, porque antes não tinha abrigo. Pois bem, aprendei que os espíritos encarnados nesse povo degenerado não são aqueles que o compuseram no tempo de seu esplendor, os de então, que avançaram, foram para habitações mais perfeitas, progrediram, enquanto outros menos avançados vieram e tomaram lugar, que também, por sua vez, deixarão. Não há raças que por sua natureza são rebeldes ao progresso? Sim, mas estas se destroem, corporalmente, a cada dia. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Elas chegarão como todas à perfeição ao passar por outras existências. Deus não deserda ninguém.
Assim, os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos. Vós mesmo fostes, mais de uma vez, antes de ser o que sois. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, idade adulta e velhice. Essa verdade constatada pela história não nos faz concluir que os mais adiantados deste século terão seu declínio e fim, como os da antiguidade. Os povos materialistas, que vivem somente a vida do corpo, aqueles cuja grandeza é fundada apenas sobre a força e a extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas retardam o progresso das luzes e da caridade morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo, mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma. Aqueles, porém, cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e serão o farol dos outros povos. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa única nação? Não numa única nação, isso é impossível, uma vez que da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades, é por isso que sempre precisarão de leis apropriadas a esses costumes e necessidades. Mas a caridade não conhece diferenças nem faz distinção entre os homens pela cor. Quando a lei de Deus for a base da lei humana em todos os lugares, os povos praticarão a caridade entre si, como os indivíduos, de homem para homem, e então, viverão felizes e em paz, porque ninguém fará mal a seu vizinho, nem viverão à custa uns dos outros. A civilização é um progresso ou, conforme alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto, o homem não passa subitamente da infância à idade adulta. É racional condenar a civilização? Primeiramente condenai aqueles que abusam dela e não a obra de Deus. A civilização se depurará um dia de modo a fazer desaparecer os males que tenha produzido? Sim, quando a moral também estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão prontos nem dispostos a obter esse bem. Não seria também porque, ao criar novas necessidades, ela superexcita novas paixões? Sim, e porque nem todas as faculdades do espírito progridem a um só tempo, é preciso tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Com que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar bem avançados, pelas grandes descobertas e invenções maravilhosas, e estáis melhor alojados e vestidos do que os selvagens. Mas apenas tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando tiverdes banido da sociedade os vícios que a desonram e viverdes como irmãos praticando a caridade cristã. Até lá, sois somente povos esclarecidos, que percorreram apenas a primeira fase da civilização. A sociedade poderia ser regida só pelas leis naturais sem a colaboração das leis humanas? Poderia se as compreendesse bem, se o homem tivesse vontade suficiente para praticá-las, mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis particulares. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nos tempos da barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e as fazem para se beneficiarem. Foi preciso modificá-las muito, à medida que os homens compreenderam melhor a justiça. As leis humanas são mais estáveis quanto mais se aproximam da verdadeira justiça, isto é, conforme sejam as mesmas e iguais para todos e se identifiquem com a lei natural. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Uma sociedade depravada certamente tem necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito em vez de secar a fonte do mal. Só a educação pode reformar os homens, que então não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Como o homem poderia ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente pela força das coisas e a influência dos homens de bem que o conduzem no caminho do progresso. Já se reformaram muitas e se reformarão outras. Esperai. O espiritismo será para todos ou permanecerá como privilégio de algumas pessoas? Certamente, ele se tornará uma convicção íntima de todos e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na ordem natural das coisas, na natureza, e é chegado o tempo de ocupar o seu lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, haverá grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não podemos desconhecer que há pessoas interessadas em combatê-lo, uns por amor próprio, outros por interesses materiais. Mas os opositores, ao se encontrarem cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como todo mundo, sob pena de se tornarem ridículos.
De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, e fazendo os homens compreenderem onde está seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais encoberta pela dúvida, fará o homem compreender melhor que pode, desde agora, no presente, preparar seu futuro. Ao destruir os preconceitos de seitas, de castas e de raças, ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Não é de temer que o Espiritismo não possa vencer a indiferença dos homens e seu apego às coisas materiais? Seria conhecer poucos homens, se pensássemos que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encantamento. As ideias se modificam pouco a pouco, de acordo com os indivíduos, e são necessárias gerações para apagar completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação só pode, portanto, se operar a longo prazo, gradualmente, passo a passo. A cada geração uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo veio rasgá-lo de uma vez e, conseguindo corrigir no homem um único defeito que seja, já o terá habilitado a dar um grande passo que representa, para ele, um grande bem, porque facilitará aos outros que terá que dar. Por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos e não se pode dar ao recém-nascido um alimento que não poderá digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com o seu ensinamento, mesmo incompleto, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar agora. Uma vez que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não aceleram esse progresso com manifestações tão generalizadas e evidentes que convençam até os mais descrentes? Quereis ver milagres, mas Deus espalha milagres a mãos cheias diante dos vossos olhos e, ainda assim, há homens que o renegam. Por acaso o próprio Cristo convenceu seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes hoje homens negarem os fatos mais evidentes que se passam sob seus olhos? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo se vissem? Não é por prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, quer deixar o mérito de se convencerem pela razão. Jovem, estude o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus te abençoe. Inteligência artificial a serviço do Espiritismo. Inscreva-se e conheça outros vídeos.